Olá, querido aluno do nosso curso de Introdução à Identidade Presbiteriana. Seja bem-vindo, meu nome é João França. Nós estamos aqui para ministrar uma aula sobre a preservação das Escrituras dentro do sistema presbiteriano. Meu nome é João França, você já nos conhece. Seja bem-vindo à nossa plataforma. Se você estuda pela plataforma de estudos, você sabe como proceder para lidar com as questões exigidas no nosso curso, ok? Muito bem, a nossa aula já é a preservação das Escrituras, aula 9 do nosso curso de Identidade Presbiteriana. Nesse estudo nós estaremos abordando o tema da preservação das Escrituras. Toda a revelação de Deus está contida ou registrada nas páginas da Palavra de Deus. A questão é como saber se o que estamos lendo nas páginas da Bíblia Sagrada é aquilo de fato que foi escrito pelos autores bíblicos. Será que a Palavra de Deus foi de fato preservada? Ou será que ela foi corrompida, adulterada ou ainda perdida ao longo do tempo durante o processo de cópias e recópias? Essa é a questão a ser estudada neste momento. Uma outra problemática é como interpretar as Escrituras. É possível chegar à intenção autoral em um texto sagrado? Quantos sentidos existem em um texto da Palavra de Deus? Há uma multiplicidade de sentidos ou é o único sentido pretendido pelo autor? O que nós podemos aprender estudando a Palavra de Deus, as confissões reformadas e a tradição cristã de modo geral. Para esta aula nós estamos usando sempre a Confissão de Fé Westminster e padrão de doutrina da Igreja Presbiteriana, ok? Muito bem. Então nós precisamos conhecer a nossa fé e a nossa igreja. Quem somos? A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais que tem em comum uma história, uma forma de governo, uma teologia, bem como um padrão de culto e de vida comunitária. Onde você pode encontrar a teologia da Igreja Presbiteriana nos seus padrões confessionais. Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior de Westminster e Breve Catecismo de Westminster. Primeiro, consideremos a definição da doutrina da preservação, ok? Este ensino é a doutrina que tem apoio na doutrina da providência, ou seja, quando eu estudo a preservação, eu de maneira direta sou levado e conduzido à doutrina da preservação, ou à doutrina da providência. A doutrina da providência pode ser definida como segue. A palavra portuguesa providência vem do latim providentia, e a palavra prover do latim, etimologicamente, a palavra providência significa primeiro, ou ver antes, ou ver de antemão, ou posteriormente. A palavra vem a significar o exercício de todo o cuidado e controle que a infinita previsão de Deus e seus propósitos, seus próprios fins e seu conhecimento que os instrumentos apontados podem sugerir. Ou seja, a providência é a ação de Deus na vida do indivíduo através da palavra do Senhor e da sua ação providencial. Dr. Paulo Anglada, ele nos apresenta uma definição da doutrina da seguinte forma. A doutrina da preservação das Escrituras professa que Deus preservou cuidadosamente no decorrer dos séculos o texto bíblico que ele revelou e inspirou, a fim de assegurar a sua disponibilidade às gerações subsequentes. Essa doutrina é explicitamente ensinada na Confissão de Westminster, onde se lê o Velho Testamento em hebraico, a língua vulgar mais geralmente conhecida entre as nações no tempo em que foi escrito, sendo inspirados imediatamente por Deus. E ele diz, e pelo seu singular cuidado e providência, conservados puros em todos os séculos, são por isso os autênticos. Note a expressão, seu singular cuidado e providência, conservados puros em todos os séculos, são por isso autênticos. Então, a Confissão de Fé reconhece que há uma doutrina da preservação da Escritura, da Palavra de Deus como um todo. Ok? Seguindo aqui, a preservação das Escrituras considerada. Primeiro, consideremos o texto do ensino bíblico da preservação. No estudo bíblico da Palavra de Deus, percebemos a evidência da doutrina da preservação das Escrituras, pois existem imperativos e alertas a respeito da preservação das Escrituras ao longo de toda a Palavra de Deus. Primeiro, a evidência da doutrina no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 4, versículos 2, Deuteronômio 12, 32, que fala que devemos fazer tudo como Deus ordenara, devemos guardar a sua palavra e não devemos acrescentar lá nada. Por exemplo, Jeremias capítulo 1, verso 12, nos ensina que Deus vela pela sua palavra que deseja cumprir, que pretende cumprir. É a palavra de Deus que
tem notoriedade, porque Deus superintende, Deus supervisiona como a palavra dele tem sido entregada e ensinada. Já no Novo Testamento, você tem a evidência da doutrina, por exemplo, quando você estuda vários textos como Mateus 24 e 35, onde Cristo fala que a palavra de Deus precisa ser cumprida. Lucas capítulo 16, verso 17, fala da mesma tônica. E Apocalipse capítulo 22, verso 18 a 19, que fala que nada pode ser acrescentado ou tirado da Escritura Sagrada, porque se assim o fizer, haverá acréscimo dos flagelos de Deus sobre aqueles que assim procedem. Então, há uma doutrina regulada nas Escrituras sobre a preservação da própria revelação de Deus contida ali naquelas páginas. Então, quando você abre a Bíblia, quando você lê a Bíblia, a própria Escritura te indica, te condiciona, te leva a considerar a doutrina da preservação das Escrituras como um todo. Esse é um ponto importante que a gente precisa considerar como Igreja do Senhor. Ao entender a doutrina da preservação, nós entendemos uma doutrina bíblica fundamentada naquilo que a própria palavra de Deus diz. Você pode dizer, não, é um argumento cíclico, a própria palavra auto-autenticando-se como palavra de Deus, como sendo preservada, como sendo guardada. Quem garante que no processo de cópia não houve alguma corrupção? Quem garante que no processo de transmissão do texto não houve algum acréscimo? Quem garante que no processo da cópia não houve algum decréscimo do texto sagrado? A própria Escritura ela prepara-nos, nos dá esta indicação, nos dá que a Escritura ela deve ser preservada. Mas aí entra um outro problema, que é o problema da doutrina da preservação e a crítica textual do Novo Testamento. Eu quero colocar o Novo Testamento porque o Antigo Testamento há uma discussão sobre o Antigo Testamento que eu queria tratar aqui neste momento. Nós temos um curso específico sobre uma escatologia do Antigo Testamento, se você tiver interesse, aí você pode depois matricular-se nesse curso. Mas aqui é o problema da crítica textual. O problema da crítica textual ou a manuscritologia do Novo Testamento. A questão da crítica neotestamentária se dá por causa do fato de não haver mais os autógrafos originais do Novo Testamento. Você pergunta o que é o autógrafo? O autógrafo não é aquilo que você faz, você tem uma uma pessoa famosa, e você vai lá atrás e pede o autógrafo. Não, o autógrafo original tem a ver com a primeira obra, a primeira escrita saída da pena do seu autor. Por exemplo, nós não temos mais a primeira carta de Paulo a Coríntios, no sentido de como ele escreveu. O que temos são cópias. Nós não temos o primeiro evangelho de Marcos, escrito pelo próprio Marcos. Nós temos cópias deste manuscrito. Estas cópias são chamadas de manuscritos, dentro da crítica textual, né? Então, o que existe hoje são muitas cópias, e várias dessas cópias são variadas, e por vezes discordantes entre si. Para se ter uma ideia, temos mais de 5.500 manuscritos no Testamento, os quais muitos são incompletos, faltam palavras, faltam frases, faltam textos, e possuem palavras demais. Então, às vezes, você vai ter lá textos na cópia que está faltando um texto, um versículo, uma palavra, uma frase. E há outras cópias daquele mesmo manuscrito, às vezes, com palavras adicionais. Palavras que foram adicionadas que no texto anterior não tinha. Então, como lidar com isso, né? Como encarar a doutrina da preservação ante essa dificuldade que nós enfrentamos dentro da crítica textual? O curso de manuscritologia bíblica, ele nos ajuda, nos indica, nos indica e nos propõe, de fato, essa relação clara e bíblica da palavra de Deus sobre a preservação das Escrituras. Segundo, consideremos agora as escolas da crítica textual, porque não é apenas a variação que existe, mas há escolas que abraçaram um tipo de texto. E esse tipo de texto passou a ser reproduzido nas nossas traduções. Então, por exemplo, você tem a escola do texto receptus. O que é receptus? A palavra receptus significa texto recebido. O texto receptus foi o texto que foi usado na Reforma Protestante, na produção das primeiras Bíblias traduzidas. Lutero usou o texto receptus de Erasmo, Erasmo de Roterdã. Foi ele quem escreveu este texto grego, que passou a se chamar texto recebido, texto padrão.
texto padronizado. E aí você vai ter a Bíblia de Genebra, de 1550, que foi também feita baseada neste texto. A King James, a famosa versão do Rei Tiago, também foi feita baseada nesse texto do Receptus. Então é a escola mais antiga que defende um tipo de texto mais uniforme e reproduz as principais traduções do Novo Testamento desde o período do século XVI até o século XIX, que era o texto padrão usado na própria Reforma Protestante. É bom lembrar, por exemplo, que você tem na edição portuguesa a chamada Revista Almeida Corrigida Fiel, né? a Almeida Corrigida Fiel e a Almeida Revista Corrigida. Esses dois textos, essas duas traduções, elas preservam o texto Receptus quanto texto padrão para a sua tradução. A King James também. Também surgiu uma outra escola que a gente chama de escola do texto eclético, a escola alexandrina. Escola do texto alexandrino, tá? Escola do texto alexandrino, não escola alexandrina, porque a escola alexandrina é uma escola alegórica dentro da interpretação bíblica, né? Mas estou falando de texto, a produção do texto bíblico para as traduções. Então, o texto eclético é um texto confeccionado por dois eruditos chamados Westcott e Hart, ok? Baseado em um número reduzido de manuscritos provenientes do IV ou V século, e esse texto é apresentado pelos códices sinaíticos e códice vaticano. Os defensores desse texto prevalecem atualmente no mundo acadêmico, ou seja, a maioria das traduções bíblicas que você conhece, NVI, a própria ARA, né, elas se baseiam neste texto, o texto eclético, ok? Um exemplo disso está no fato de que em muitas das nossas versões existem os chamados colchetes. E aí você tem a explicação lá no início do texto, no início da Bíblia, naquelas notas introdutórias de uso. Tem lá, os textos entre colchetes representam o fato de que aqueles textos não estão no original. Aí você pensa, não está no original, não é que não está no original, é que está no texto padrão adotado. Qual foi o texto padrão adotado? O texto eclético, o texto sinaítico e o texto vaticano. Não o texto Receptus, porque no texto Receptus provavelmente aquela leitura não se encontra nesse outro texto, ok? Texto do manuscrito, cópias do manuscrito grego. Então quando você escuta, você lê lá, não está no texto original, mas qual original está se referindo? Qual cópia do original está referindo, né? Essa é a primeira questão que precisa ser deixado claro para você, aluno aqui do nosso curso. Então, as Bíblias, elas têm um texto padrão a ser seguido, elas adotam um tipo de texto padrão do texto grego aí do Novo Testamento, como nós estamos mencionando e abordando, ok? A terceira escola é a escola do texto da tradição bizantina. Ele consiste em um desenvolvimento da primeira escola, ou seja, o texto da Receptus, ela desenvolve o texto Receptus, mas também dá preferência aos textos da tradição bizantina. Lembrando, o texto da tradição bizantina é chamado texto religioso, quando Constantino assume o império e reconhece o cristianismo como religião imperial. O texto grego passa a ser o texto da religião, ok? Então passa a ser chamado o texto de Bizâncio, né, do período Bizâncio. Então, bizantino, o período da tradição bizantina. Essa escola está comprometida com a doutrina da preservação das escrituras, bem como a integridade do texto sagrado, e por isso defende a veracidade do final do texto longo de Marcos. Você pegar a sua Bíblia, você vai ver lá na Bíblia Chiara, por exemplo, NVI, linguagem de hoje, você vai ver que estas versões colocam lá um colchete bem grande lá no final longo de Marcos, dizendo que não está no texto original. Então a tradição bizantina, ela reconhece esse texto como um texto original da palavra de Deus, ok? Terceiro ponto que eu quero abordar com vocês nesta aula de hoje é a doutrina da preservação e as línguas originais. A Constituição de Westminster declara que estes documentos, que compõem o Antigo e Novo Testamento, foram escritos em línguas específicas, como o hebraico e o grego. Ou seja, a revelação de Deus foi comunicada e registrada nessas línguas e foram preservados puros, sem corrupção, pelo singular cuidado e providência de Deus. Mas qual é a atitude da igreja em relação às línguas originais, né?
nas páginas do Antigo e Novo Testamento quando eles foram escritos, né? Qual é a atitude da igreja, né? Qual é a posição da igreja em relação a isso? Será que na igreja todos os membros devem aprender grego e hebraico? Seria bom que todos vocês estudassem grego e hebraico, seria muito bom. Mas será que isso é o que a reforma protestante, será que isso é o que a Confissão de Fé de Westminster ela propõe, ensina-nos? Então, primeiro, a igreja precisa entender algumas coisas nesse sentido, tá? Qual é a atitude da igreja em relação a esta questão dos textos originais? Primeiro, a igreja deve, primeiramente, apelar para estes textos em sua língua original como autoridade final em qualquer controvérsia religiosa. Então, em qualquer debate teológico, se faz necessário apelar para as Escrituras na sua escrita original, para que haja uma decisão acertada sobre essas questões. Então, a primeira questão que você precisa entender é que quando tem um debate, um conflito, você deve apelar para as Escrituras, sim. Às vezes você vai apelar por uma tradução, e às vezes a tradução não reproduz com acuidade, com clareza, aquilo que está escrito lá no texto grego original. E aí a escritura, ela deve ser reportada primeiramente ao texto original, para que eu saiba de fato o que está ali escrito. Mas nem todo mundo sabe a Bíblia original, nem todo mundo sabe grego e hebraico. Daí alguns irmãos usam uma variação de traduções para poder comparar texto com texto. Esta é uma solução. Outros tomam algumas aulas de grego com o seu pastor ou no seminário para poder ter uma pequena ideia do que seja a língua, para que possa consultar dicionários, léxicos e poder chegar a uma clareza no entendimento do texto sagrado. Ok? Isaías capítulo 8, verso 20 diz: a lei é o testemunho, né? Se eles não falarem assim, jamais verão uma alva. Então, quando eu olho para essa perspectiva, eu aprendo o seguinte, que ninguém pode tomar uma decisão da escritura, ou doutrinária, ou teológica, sem ir para as escrituras. Precisa ir às escrituras, sim, e de modo particular às línguas originais. Atos capítulo 15, verso 15, quando houve aquele conflito lá na igreja de Antioquia, foi necessário que Paulo e Barnabé subissem aos apóstolos e presbíteros para tomarem uma decisão, e apelaram para as escrituras no tomar da decisão de não exigir uma carga muito pesada, sobrepeso, né, sobre os nossos irmãos gentios. Então eles vão lá e fazem isso, claro. Ao declarar isso, a igreja estava reconhecendo a autoridade das escrituras no seu sentido original. João capítulo 5, verso 39 e verso 46, nos lembra que as pessoas devem examinar as escrituras, porque nelas vocês encontram a vida eterna, e são elas que falam e testificam de Cristo. Então a necessidade de conhecer a língua original é muito importante. É claro que nem todo mundo terá a habilidade de conhecer grego, a habilidade de conhecer hebraico. Acontecerá que muitas pessoas não terão este conhecimento. Isso é um problema muito sério que nós podemos enfrentar na igreja como um todo, mas é exatamente isso que nós vemos na vida prática da igreja como um todo, ok? Muito bem. Ok. Vamos aqui seguir a nossa aula. Segundo a palavra de Deus nas línguas originais, devem ser acessíveis ao povo no vernáculo. Então, primeiro, para a controvérsia religiosa, eu preciso recorrer aos originais. Mas a palavra de Deus nas línguas originais devem estar acessível ao povo no vernáculo. O que é isso? A Bíblia, e aí é necessário entender que a Bíblia ela é escrita em grego e em hebraico e grego, ela precisa estar ela deve ter um acesso. Bom dia, meu filho aqui falando comigo. Então, há uma necessidade de você ter esta noção bíblica clara, né? A Confissão de Fé reconhece que nem todos têm acesso às línguas originais, hebraico e grego. Por isso, se instiga a igreja que busque traduzir a Bíblia ao vernáculo, a língua vulgar do povo, para que o povo de Deus possa ler e estudar as Escrituras por si mesmos, pois este é um pressuposto bíblico muito claro. João capítulo 5, verso 39 diz isso: vocês examinam as Escrituras e julgam ter nelas a vida eterna. 2 Coríntios capítulo 14, verso 6, 9, 10, 11, 24, 27 e 28 falam disso.
E a finalidade da palavra de Deus ser vertida para o vernáculo é que esta escritura, ela capacite a igreja a adorar a Deus de uma maneira aceitável. Colossenses capítulo 3, verso 16, fala que devemos ter a abundância, a riqueza da palavra de Cristo no nosso coração, no nosso meio como igreja. E a igreja, uma vez tendo as escrituras em suas mãos, ela terá a plena esperança da vida. A Romanos capítulo 15, verso 4, diz que outrora o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pelas escrituras tenhamos o que? Esperança e consolo. Então, quando eu estudo a doutrina da escritura e das línguas originais, na escritura eu preciso ter isto em mente como igreja de Cristo Jesus, ok? Muito bem, vamos seguir aqui. Isso nos leva agora para a nossa quarta e última proposição, conforme nós lemos na Confissão de Fé do Westminster, capítulo 1, seção 9. É a interpretação das Escrituras Sagradas. Nós já vimos um pouco sobre a interpretação das Escrituras, mas eu quero trazer novamente sobre a interpretação das Escrituras aqui neste curso, ok? Definindo a doutrina, podemos dizer que hermenêutica é a ciência e a arte da interpretação bíblica. Considera-se a hermenêutica como ciência porque ela tem normas, ela tem regras. E essas podem ser classificadas num sistema ordenado ou concatenado. É considerada como arte porque a comunicação ela é flexível e, portanto, uma aplicação mecânica rígida das regras, às vezes, poderá distorcer o verdadeiro sentido de uma comunicação. Aí eu vi que ele lembrando a nós naquele da hermenêutica avançada, né? Então, a palavra hermenêutica é significativa. Isso deve-se pelo fato que deriva do vocábulo que significa interpretar. A definição tradicional da palavra é a ciência que define os princípios e os métodos para a interpretação do significado dado por um autor específico. Aí é o saudoso, como Wickler também, o saudoso Grant Osborne, né? Ok? Em síntese, pode-se dizer que se trata de uma codificação dos processos que normalmente empregamos em um nível consciente para entender o significado de uma comunicação. Então todos nós fazemos interpretação, todos nós interpretamos, todos nós exercitamos um pouco essa interpretação no dia a dia. Então isso me leva para a primeira regra da interpretação. A regra áurea da interpretação bíblica é Scriptura, Scripturae interpres. Ou seja, a Escritura interpreta a Escritura. A Confissão de Fé diz que a regra infalível de interpretação é a Escritura que interpreta a Escritura. Nenhuma interpretação pode ignorar outras partes das Escrituras. Os textos mais obscuros devem ser elucidados por textos mais claros. Ok? Textos mais claros. As dificuldades da interpretação bíblica certamente encontram-se na negligência desta regra áurea da interpretação das Escrituras. Um exemplo clássico é o texto de 1 Pedro, capítulo 3, verso 19. Quando você lê esse texto, que fala da descida às regiões baixas da terra, quando nós lemos esse texto, pensamos que Cristo foi ao inferno e pregou os espíritos que estavam trancafiados no inferno. Mas esse não é o sentido que o texto está falando. Esse não é o sentido que o texto propõe para nós, ok? Os versos 20 e 21 deixam claro para nós que o sentido pretendido por Pedro é que Cristo esteve presente na pregação de Noé e que é chamado o pregador da justiça, como nós vemos lá em 2 Pedro capítulo 2, verso 4.
Então, quando nós estudamos à luz do contexto, do próprio livro, da própria passagem, nós percebemos que o texto não está falando da descida de Cristo ao Hades. Ainda que o credo apostólico coloque lá essa cláusula lá, no credo apostólico, muitas pessoas olham para esse texto e interpretam esse texto à luz do credo. Na verdade, o credo é para ser interpretado à luz desse texto. É o contrário, né? A gente geralmente faz isso de maneira muito curiosa, né? Então, há uma necessidade da igreja entender a importância dessa regra primerva de interpretação. A Escritura interpreta a própria Escritura. Se nós, como crentes, fizéssemos isso com mais acuidade, com mais clareza, com mais constância, evitaríamos muitos problemas que nós enfrentamos na igreja atualmente, em termos de interpretação de texto sagrado, em termos de interpretação da palavra de Deus, porque nós ignoramos essa regra máxima da Escritura, que é: a Escritura interpreta a Escritura. Ok? Muito bem. Seguindo aqui. Isso nos leva para a nossa terceira e última abordagem sobre esse assunto de interpretação, que é os métodos de interpretação e a intenção autoral. Outro assunto importante ventilado na Consulta de Westminster é a questão da intenção autoral de um texto escrito na Bíblia. Qual é o sentido que o texto possui? Qual foi a intenção do autor sagrado tinha ao escrever esse texto? Será que existe um único sentido em um texto sagrado? Ou será que há vários sentidos para um único texto da Bíblia? Isso me leva para a intenção do autor sagrado. Vale salientar que isso significa que os critérios para entendimento do significado intencional de um texto estão inseridos nele próprio. Ou seja, para eu entender um texto, eu preciso olhar para o texto, eu preciso entender o texto, eu preciso ler o texto. A intenção do texto, a intenção do autor está no próprio texto que ele escreve. Imaginemos que eu preciso de um emprego, eu acho que preciso de um emprego. E aí eu vou escrever um texto para você, escrever uma carta para você solicitando uma vaga de emprego na sua empresa. Você vai entender que eu estou pedindo para ir para sua casa? Não. Não. Você vai entender que de fato eu estou solicitando um emprego, porque você vai entender o sentido que eu estou querendo colocar. O sentido autoral deve ser buscado na gramática e no contexto da passagem. Eu preciso conhecer a gramática e a passagem e o contexto. Isso é chamado de método gramático histórico. Ou seja, eu preciso conhecer a gramática e a situação vivencial do que o texto foi produzido. Eu não posso ignorar a mensagem do texto, mas também não posso ignorar como esse texto foi escrito e onde foi escrito. Pois há passagens que usam termos que no campo semântico podem oferecer uma distinção de sentido, né? Logicamente pretendido pelo autor, conforme nós aprendemos no texto clássico de Tiago, capítulo 1, verso 2, e Tiago 1, versos 12 e 13. Ok? Lá, Tiago lembra que alguém ao ser tentado, não diga tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. E aí ele vai dizer que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando ele se seduz o atrás, né? E aí ele vai falar depois sobre a tentação, né? Que devemos resistir à tentação e tudo mais. Veja que coisa interessante. E provação, ele fala de provação no verso 2 e depois no verso 12 e 13, tentação. Quando ele coloca lá essas duas palavrinhas, essa distinção aí, a palavra provação, que Deus prova-nos, né? Que quando nós sermos provados, receberemos a coroa da vida. E depois ele diz que ninguém é tentado, é tentado por Deus. Ele usa a palavra provação e tentação. No texto grego, a palavra que aparece lá no verso 2, a palavra peirasmos, que nesse sentido aqui tem um sentido de provação. No verso 12, ele retoma este tema e reforça a ideia com a mesma palavra. Mas já no verso 13, a palavra grega peirasmos tem um sentido modificado pelo campo semântico. Então, no campo semântico, no contexto da passagem, você percebe que a intenção do autor não é falar de provação, mas a intenção de falar de tentação. Então, unintencionalmente, o autor pretendeu o sentido de tentação para a palavra grega peirasmo aqui no texto de Tiago. Então, quando eu estudo a Escritura, a interpretação da Escritura, eu preciso ter muita responsabilidade ao fazer isso.
Eu vejo pessoas que não têm nada, que não conhecem nada de interpretação, regra, métodos, escolas de interpretação e se metem a pregar a palavra de Deus. Primeiro, não tem autorização para pregar a palavra de Deus porque não são ministros da palavra ordenados para fazê-los. Segundo, se metem a pregar a palavra de Deus sem conhecer teologia, confissão de fé, catecismo, as doutrinas fundamentais da palavra de Deus, e não tem um curso mínimo básico que for de interpretação bíblica para poder interpretar o texto. E atropelam o texto, passam por cima de texto, ignoram o texto, interpretam errado a palavra de Deus, porque esquecem que a regra áurea, o fundamento de toda a interpretação bíblica é a Escritura Sagrada. Lembra, a Bíblia ela foi preservada a nós, né, para nos dar, para nos chegar e nos oferecer uma maneira de como devemos viver diante de Deus. E essa maneira precisa ser interpretada na palavra de Deus. Daí deve-se entender que aquele que está comprometido e compromissado com os padrões de Westminster, ele tem uma regra de interpretação que não pode jamais ser ignorada. Então, que nós possamos, como Igreja do Senhor Jesus, como Igreja de Cristo Jesus, reconhecer esta necessidade que nós temos da Palavra de Deus, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, que Deus possa abençoar. Continua no nosso curso de Identidade Presbiteriana. Nós estaremos agora elaborando as próximas aulas, que tem a ver com os 5 pontos do calvinismo. Nós estaremos estudando dentro da Identidade Presbiteriana os 5 pontos do calvinismo, logo mais, tá bom? Nós saímos do fundamento da nossa doutrina, que é a Escritura, e vamos agora estudar o fundamento da doutrina soteriológica, os 5 pontos do calvinismo, depois voltamos para as outras particularidades do sistema presbiteriano de entendimento da graça de Deus, ok? Deus abençoe, Deus estenda a graça sobre a sua vida.